Abacuque 3, a partir do 16. Amém, gente? Amém. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam exterminadas do aprisco, e o gado volte nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Irmãos, o nome do profeta Abacuque é um nome babilônico e que significa abraçar o entendimento. E eu lendo o livro de Abacuque, eu penso que esse profeta, com muitas dúvidas e com muitas indagações, realmente ele precisou abraçar o entendimento do agir e do operar de Deus. E o profeta Abacuque, amados, é um ilustre desconhecido das ciências da história. Na verdade, sabe-se muito pouco sobre este profeta. E tudo que se sabe sobre ele, nos é comunicado pela tradição judaica e também por um livro apócrifo chamado Bel e o Dragão. Contudo, amados, o seu ministério profético aconteceu um pouco antes da primeira ida do povo para a Babilônia, através do grande conquistador Nabucodonosor, ali em torno de 606, 605 antes de Cristo. E Abacuque, ele foi convocado por Deus para a missão de pregar. Olha que interessante a mensagem dele, pregar sobre a divisão de Judá, a decisão divina de punir Judá com o cativeiro na Babilônia. E assim, amados, nós podemos contextualizar essa punição de Deus com Judá e trazer para o que está acontecendo hoje. Podemos atribuir ao nosso país, pegando como um exemplo primário, ou talvez até em questão mundial, porque o apóstolo Paulo ele declarou lá em Gálatas 6 que Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. E isso, amados, é inevitável. É inevitável. Conforme a semeadura é a colheita. E muitas vezes a colheita é de uma forma que nós não entendemos como que ela está acontecendo, mas estamos colhendo aquilo que nós já plantamos. E eu vejo na Bíblia que Deus, ele trata com tudo e com todos. Tanto Deus do Antigo Testamento quanto Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus não mudou em relação à sua palavra, em relação aos seus princípios, aos seus valores.
em relação ao projeto, ao propósito que Ele tem para o homem. O que mudou é que Deus, através da sua misericórdia, teve que enviar Jesus, para que nós não recebêssemos uma punição eterna, pelo fato do primeiro pecado. Mas se você olhar para o desenvolvimento da Bíblia, o tempo todo, Deus está tratando com o seu povo. Deus até mesmo puniu severamente o seu povo. E o grande exemplo, o clássico exemplo para nós, é o povo de Israel no deserto, onde a maioria ficou por aquele deserto. E o apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele desenvolve um texto tremendo, do primeiro versículo até o 12, nos relatando alguma coisa que aconteceu e por que o povo foi punido por Deus. E Abacuque, amados, ele está aqui passando por um momento de dificuldade, ele está confuso, e ele vai até a presença de Deus com indagações e com queixas, porque o momento que ele estava vivendo ali, amados, era um momento extremamente complicado, onde o povo de Judá estava bastante corrompido. E o que havia ali? Havia violência na terra, havia litígios, o direito era pervertido, corrupção, e dá a impressão que nos dias de hoje a coisa não está diferente. E ele vai até a presença de Deus e pergunta para Deus: até quando eu clamarei e parece que tu não ouvirás? A terra está sofrendo com tantas e tantas coisas, a terra está sofrendo com violência, e parece que o Senhor não toma nenhuma atitude, porque, amados, quem estava reinando naquela época era o rei Jeoaquim. E esse rei era um homem ímpio, cruel, pervertido, corrupto. E Judá estava vivendo sob uma apostasia espiritual. E assim, queridos, Deus respondeu a Abacuque da sua primeira queixa e falou que também muito em breve não só trataria com Judá, porque Deus permitiu o cativeiro, Deus permitiu Nabucodonosor invadir Judá e levar Judá ao cativeiro na Babilônia, e nisso Sadraque, Mesaque e Abednego foram para lá, e também o profeta Daniel. E assim, queridos, tanto Deus permitiu essa punição, Judá ser cativa por uma nação impetuosa chamada Babilônia, mas Deus falou para Abacuque o seguinte: muito em breve, ou pode até tardar, o meu tratamento virá também sobre a Babilônia. Porque, queridos, Deus não é um Deus que se compraz com a injustiça, mas Ele é justo. Ele é o justo juiz. E Deus trata, amados, pode ser com ímpio e pode ser também com o justo. E Deus trata com todos. E nós, nesse contexto que nós estamos vivendo de dias maus, os dias são maus. Eu não me canso, talvez você até enjoe de ouvir, mas eu não me canso de dizer que eu tenho a plena convicção que nós estamos vivendo aquele tempo que Paulo relatou ali em 2 Timóteo. Os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, cruéis, obstinados, avarentos,
desobedientes a pais e mães, jactanciosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo, ele está discipulando Timóteo. Ele diz para Timóteo: destes afasta-te. Destes afasta-te. Porque o final desses é assim: não irão avante. Porque mais cedo ou mais tarde será manifestada a sua insensatez, será manifestada a sua loucura. São enganados que se tornam enganadores. E o pior engano é através do enganado que engana. E Paulo, ele vai relatando ali em 2 Timóteo, esses são aqueles que invadem casas e conseguem ludibriar mulheres carregadas de pecados, e se envolvem com essas mulheres carregadas de pecados, porque essas mulheres ouvem a palavra e não conseguem chegar num patamar de entendimento. Ou seja, são levadas por aproveitadores. E Paulo é quem está dizendo isso. E ele usa aquele exemplo lá também de Janes e Jambres, aqueles magos lá do Egito, que se oporam contra Moisés e Arão, se opuseram contra a verdade. E Moisés fazia uma coisa, eles faziam de igual forma, só que falsamente, se contrapondo à verdade. E esses ímpios não irão avante, porque mais cedo ou mais tarde virá o tratamento, porque Deus trata com cada um, mais cedo ou mais tarde, através da sua justiça. E amados, nós podemos perceber com toda a nossa inteligência que é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. E amados, aquele povo estava corrompido, e Deus permitiu o cativeiro, e Deus tratou com o seu próprio povo. Só que, amados, nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela nesse tempo, para que nós não estejamos também corrompidos, e o tratamento não venha, e esse tratamento seja árduo sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos abrir os olhos e os ouvidos àquilo que Jesus mencionou, dizendo assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos. Mas Senhor, não profetizamos no teu nome? Mas Senhor, não expulsamos demônios no teu nome? Mas Senhor, não fizemos maravilhas no teu nome? E vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E amados, em relação àquele centurião de Cafarnaum, que causou admiração em Jesus, Jesus declarou: nunca vi tanta fé nem eis em Israel. Por isso eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Amados, nós precisamos urgentemente abrir os nossos olhos em relação a tudo isso, porque, amados, Deus é um Deus justo. Nós podemos nos deparar o tempo todo com injustiça. Talvez você olhe para o STF hoje no Brasil e você pense: quanta injustiça. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle do Núcleo Pitangui, Deus está no controle de Ponta Grossa, Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle de Israel, Deus está no controle do mundo.
Deus está no controle da tua casa, da tua família. Quem crê assim? Agora, amados, a coisa só sai do controle se houver procedimentos errados da nossa parte. Aí nós perdemos o controle e nós ficamos suscetíveis ao tratamento, porque Deus recompensará cada um segundo as suas obras, disse Paulo lá em Romanos 2,6. Eu gosto muito aquilo que Davi mencionou lá no Salmo 18, dos versos 24 ao 26. Recompensou meu Senhor conforme a minha justiça. Olha o que Davi está dizendo, gente. Recompensou meu Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o puro te mostrarás puro, com o perfeito te mostrarás perfeito, mas com o perverso te mostrarás indomável. Ou seja, Deus trata com cada um conforme suas atitudes. E aí, amados, Deus falou para Abacuque: eu vou tratar com o Judá através da Babilônia, porque, amados, o Judá estava merecendo. E aí Abacuque ficou mais perplexo ainda. Mas como que pode? Por mais que nós estejamos aqui, nessa situação, violência, litígios, pelejas, corrupção, tantas e tantas outras coisas, mas como que pode um Deus que tem os olhos tão puros e que não pode ver o mal, usar uma nação mais ímpia do que os justos para tratar? E aí, amados, mais uma vez Deus responde, que o tratamento também viria para a Babilônia, porque Deus, mais uma vez, eu repito, Deus não se compraz com a injustiça. O nosso Deus que nós servimos é um Deus justo. E amados, eu aprendo algumas lições aqui que eu quero compartilhar, segundo o entendimento de Abacuque depois dessas questões. Abacuque, ele aprendeu com Deus, em primeiro lugar, que o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. No entanto, amados, ele faz uma das declarações mais tremendas sobre fé do Antigo Testamento. Porque, amados, a perspectiva dele, a previsão dele é que a coisa seria ruim. Porque essa nação que já estava conquistando outros lugares, outras nações, estava vindo impetuosa, estava vindo com tratamento, estava vindo com violência, estava vindo com opressão, e talvez houvesse muitas perdas e sofrimentos. Mas Abacuque, por meio disso, ele preparou o seu coração, e ele pôs o seu coração no Senhor nosso Deus. E essa, amados, é a melhor, sem dúvida, é a melhor solução para nós. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, e não importa o que sobrevirá, importa que o Deus Todo-Poderoso pode intervir por nós pela fé. E ele declarou assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos faltem os mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e falte o gado no curral, todavia eu pela fé me alegrarei no Senhor.
exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. Essa é uma declaração de fé. E nós precisamos, como povo de Deus, amados, entender algumas coisas sobre fé. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos justificados não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós cremos. Por aquilo que nós cremos. Porque, amados, bem-aventurados são aqueles que põem a sua confiança no Senhor Deus e não confiam no seu próprio braço. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo e age na sua vida independente do Senhor Deus. E amados, cá entre nós, a pior tolice é nós agirmos, é nós queremos andar nesta vida sob o nosso bel prazer, sob aquilo que nós achamos certo, sob aquilo que nós achamos que nos edifica. É a pior tolice. Se nós quisermos andar fora do contexto da palavra de Deus e colocarmos o nosso coração e crermos na nossa provisão através da força do nosso braço, se nós cremos no nosso talento, na nossa inteligência, nos nossos recursos financeiros e não colocarmos o nosso coração em Deus, quão mal-aventurados nós somos. Quão mal-aventurados nós somos. Mas bendito é aquele que depende totalmente do Senhor Deus e crê em Deus e anda sob a palavra desse Deus poderoso. Não importando suas fraquezas, não importando suas limitações, não importando seus dilemas, não importando suas demandas, não importando suas neuras, não importando seus fantasmas, não importando seu passado, não importando seu presente, não importando seu futuro, o seu coração está colocado no Senhor Deus Jeová, o Deus que está no controle de tudo e de todos. Você poderia glorificar um pouco mais alto nessa noite, porque é para Jeová. No entanto, amados, aquela nação era uma nação que estava conquistando tudo, e eles eram homens altivos, eram homens arrogantes, eram homens soberbos, e estavam ali aparentemente tendo sucesso, e iriam até conquistar uma nação peculiar de Deus, Judá. Talvez eles estavam ali orgulhosos. Quem pode nos deter? Mas Deus estava no seu trono. E eu quero dizer para vocês uma passagem de Abacuque: Deus está nesse lugar, nesse templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus não deixava de ser Deus, porque a Babilônia estava conquistando. Deus não deixa de ser Deus por causa desse dilema que você está vivendo. Se você crê, tudo é possível àquele que crê pela fé. No entanto, amados, Abacuque lendo, Paulo lendo Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele ratificou lá em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Escreveu novamente lá em Gálatas 3,11: o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus 10,38, o autor aos Hebreus declarou que o justo viverá pela fé. E amados, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, amados, existem várias ramificações para respaldar a nossa fé.
Pela fé, nós cremos que o Senhor Jeová não vai nos abençoar, muito pelo contrário, Ele já está nos abençoando. E só quem tem desfrutado aqui das bênçãos e das vitórias do Senhor, levante a sua mão e glorifique mais alto a Ele. O Senhor já está nos abençoando. Eu tenho plena convicção que mesmo diante de todos os meus desencontros e das minhas descompensações, eu sou muito próspero para a glória do nome do Senhor. Porque, amados, eu tenho mais importante na minha vida, e isso ninguém pode me tirar: a palavra de Deus, a plena certeza da minha salvação em Cristo Jesus, a certeza que o Senhor Jesus naquele dia, Ele morreu por mim, Ele morreu, pagou um alto preço, para que hoje eu tenha essa plena convicção, que se eu tomar nesse culto agora, eu sei para onde eu vou, porque a minha salvação já está garantida. Isso não tem, é a maior prosperidade. Agora, amados, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês ouviram falar, ou fui só eu, que o Elon Musk está querendo já implantar um chip cerebral e fazer teste nas pessoas? Quem já ouviu falar sobre isso? O começo está aí, gente. O começo está aí, é o princípio de dores. Vai chegar um tempo que talvez seja uma imposição. Uma imposição. Então, amados, nós precisamos abrir os nossos olhos. Mas esse Elon Musk, olha todo o dinheirinho que ele tem. Agora, eu não sei qual a fé que ele professa. Eu não sei no que ele crê. Eu não sei qual que é o Deus dele. Talvez seja um Deus com D minúsculo. Talvez não seja o Deus de Israel, o Deus que nós cremos e confessamos. Talvez ele até respeite a pessoa de Jesus, mas não crê que Jesus morreu no seu lugar. Mas bem-aventurado é aquele que crê que Jesus morreu em seu lugar, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. E, amados, de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, nós, pela fé, nos movemos e existimos. Vamos andando de fé em fé, matando um gigante por dia, mas com a plena convicção que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Talvez hoje o dia o tempo foi difícil, mas amanhã pode ser uma bênção, pode ser glorioso. Quem recebe aquilo que eu vou profetizar, levante sua mão, tem coisa boa chegando. Ah, você podia glorificar um pouquinho mais alto. Aí, gostei. Pode ser mais alto. Vou repetir. Tem coisa boa chegando. Quem toma posse? Se vem de Deus é coisa boa. Pode vir alguma coisa ruim de Deus? Pode. Se for tratamento conforme as nossas sementes. E foi o que aconteceu lá com Judá, gente. E olha, eles foram para cativeiro. Foram para o cativeiro. E agora, imagine quantos morreram lá no cativeiro. Por causa do coração enganoso e perverso, amados. Nós temos nossos procedimentos adequados, condizentes com a palavra. Podemos tomar posse das coisas boas que vêm do trono da graça para as nossas vidas, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, vejam bem, prestemos atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que o justo viverá pela fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se você analisar os heróis da fé, amados, vamos lá. Eu podia citar aqui todos os atos, mas não vou.
Mas vou. Pela fé, Abel foi justificado por Deus. Por quê? Quem sabe dizer? Hebreus 11. Porque ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Mas todos nós sabemos que foi algo que ele ofereceu para Deus, uma oferta. Não foi algo que ele recebeu de Deus, não. Foi justificado porque recebeu uma bênção de Deus, não. Porque, amados, o tempo todo Deus está nos abençoando através da sua graça e da sua misericórdia. Olha quantas coisas boas você desfrutou hoje. Quem foi abençoado no dia de hoje pode glorificar o Senhor. Quem sentiu o gosto da comida hoje, levante sua mão e glorifique o Senhor. Quem bebeu água hoje, glorifica o Senhor. Quem tomou Coca-Cola hoje, glorifica o Senhor. Eu não tomei, só levantei a mão aqui para dizer. Tomei Uiana, sangue de Cristo. Não foi nem Uiana, tomei Fanta Guaraná. Olha que benção. Mas senti um gosto do Guaraná, sei que, né, é um troço que faz mal, sabe? Mas é gostoso. Mas, gente, olha o fato de nós estarmos aqui respirando. Isso não é uma bênção de Deus para as nossas vidas? Nós estamos vivos, e estamos vivos, está valendo a esperança para nós. Deus nos dando novas oportunidades. Gente, anteontem morreu lá um pseudo-amigo meu, quer dizer, amigo entre aspas, conhecido. Juninho. E morreu assim, gente, de uma hora para outra, morreu do coração. Usou muito crack. E quando nós estávamos num velório lá de um outro conhecido meu, vou dizer assim, né? Não foi amigo, porque amigo trava relacionamento, tem afinidade, tem intimidade. Amigo é assim. Gente, eu conversei com ele e tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Sabe? Ou seja, as pessoas estão tendo oportunidade de ouvir da palavra. E assim, mais cedo ou mais tarde, gente, bate a senha, e aí? E aí? É prestação de contas. Então, enquanto nós estamos aqui respirando vivos, gente, Deus está nos abençoando e nos dando novas oportunidades. E precisamos, gente, ter fé que Deus está nos dando novas oportunidades. E precisamos, senão ainda estamos fazendo a coisa certa. Vamos procurar colocar a casa em dia, a casa em ordem. Gente, pela fé. Por que Enoque foi justificado pela fé? Alguém sabe dizer? Andou com Deus. Vida devocional. Creu. Intimidade. Pela fé, Noé. Por que foi justificado por Deus? O que Noé fez? Construiu a... Trabalhou. Pela fé, Abraão. Por que foi justificado por Deus? O que Abraão fez? Saiu da sua terra e foi para um lugar que Deus o direcionou e ele não sabia para onde foi. E assim, gente, o autor aos Hebreus vai relatando os exemplos de fé que abençoam as nossas vidas. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que o mais importante que o justo viverá da fé é o nosso relacionamento de temor e tremor diante de Deus, é a nossa vida devocional com Ele, é a nossa vida de oração, é a nossa vida de jejum, é a nossa vida de ofertar, de dizimar, é a nossa vida de frutificar, é a nossa vida de estar o tempo todo aos pés da cruz, é a nossa vida de estar querendo sempre ter esse relacionamento mais de perto com Deus, não importando as situações, não importando as adversidades, não importando os sofrimentos, não importando os inimigos, importando que a nossa fé, o nosso coração está posto em Deus. Pela fé, a terra Abe, que era uma prostituta, foi justificada. Por quê? O que ela fez?
que ela fez? Rabi escondeu os espias, foi justificado pela fé. E amados, faltaria tempo, e me falta tempo para falar aqui, né? E o tempo foi tão rápido, meu Deus, para falar de Gideão e Baraque, né? Daqueles heróis da fé citados ali, Samuel, Davi, os profetas, que apagaram a força do fogo, né? Fecharam a boca dos leões, foram maltratados, perseguidos, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto. Olha, gente, olha que forte isso. E o autor aos Hebreus, ele pega esses exemplos de Hebreus 11 e ele vai, né, e diz assim: visto que estamos rodeados desses exemplos, dessa tão grande nuvem de testemunhas, façamos o seguinte, para que não haja tratamento de Deus, façamos o seguinte: deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Gente, nós temos exemplos que nos abençoam e que edificam as nossas vidas, não importando as situações. Nosso maior exemplo, amados, é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas também olhemos para os grandes testemunhos de pessoas tementes, né? De pessoas piedosas, de pessoas que realmente se voltaram para Deus e estão ainda se voltando para Deus, não importando, né, as contrariedades e tudo aquilo que se opõe, não importando o momento, se é dificuldade, se é embaraço, se é dilema, se é drama, se é igreja vazia, se é pastor que não corresponde, não importa. A pessoa que tem vida com Deus, ela está firme em Jesus, olhando firmemente para Ele somente. Está firme. Segundo lugar e último, irmãos, eu aprendo com Abacuque, né, que o Deus soberano está no controle das nossas vidas, independente de todas as circunstâncias, independente de todas as situações, independente de tudo e de todos. O Senhor jamais perdeu e jamais perderá o controle das nossas vidas, e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Os ímpios, querendo ou não, uma hora eles vão pagar o preço, e o povo de Deus, o povo piedoso, vai ser glorificado juntamente com Jesus. Amados, a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Eu creio que, amados, pode vir um grande avivamento para essa igreja. Quem crê nisso? Quem crê que pode vir um grande avivamento para essa igreja? Tanto pode ser o meu pastorado aqui, quanto pode ser o pastorado de um outro pastor. Mas eu creio que pode vir um grande avivamento para esse lugar, para a glória de Jesus. Mas, amados, isso começa em cada um de nós, porque, queridos, a obra, ela é formada de obreiros, e eu sou um obreiro e você também é. Eu sou um pastor obreiro e você é uma ovelha obreira, e cada um tem a sua vida particular e pessoal com Deus. De repente, eu posso estar cheio do Espírito Santo, e talvez você ainda não sentiu nada, absolutamente nada nesse culto, mas eu já estou aqui plenamente edificado e avivado. Por que eu estou plenamente edificado e avivado? Por causa do meu relacionamento pessoal com Deus, a minha vida pessoal com Deus, a minha vida de busca, a minha vida de temor, a minha vida de reverência diante da palavra. E eu posso ser uma pessoa plenamente avivada e cheia do Espírito Santo, e mesmo diante de pessoas que estejam de repente mortas espiritualmente,
Mas, amados, uma andorinha só não faz verão. É por isso que numa comunidade nós precisamos unir as nossas forças, buscarmos a Deus conjuntamente, termos a mesma visão, e eu creio que essa igreja vai crescer e prosperar nesse tempo. E não vamos ficar olhando para o passado, e não vamos pensar que lá no futuro o Senhor vai avivar essa obra, porque essa obra ainda pode ser avivada no dia de hoje. Fique em pé nesse momento. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E essa missão, amados, nós temos de trazer o conhecimento para as pessoas que estão ao nosso redor, e levarmos essas pessoas que nós amamos a buscar a sabedoria de Deus e a se dobrarem diante de Deus, assim como nós estamos nos dobrando diante do Senhor nessa noite, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e nós fazemos parte desse projeto, nós fazemos parte desse propósito. Amados, só para encerrar, hoje eu estava conversando com alguém da minha família,